Olá, eu vou falar de Salmo 35. O Salmo 35, ele foi escrito por Davi e ele fala sobre o castigo dos adversários. E ele começa dizendo o seguinte: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel. Ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Davi inicia o salmo clamando a Deus que lhe envie uma proteção divina, porque à sua volta há muitas pessoas que contendem com ele e o perseguem. E ele clama pela proteção do Senhor, crendo que Deus o ouvirá e lhe responderá, que ele não precisa temer os que desejam o seu mal, pois ele será suprido. Deus virá e será a sua salvação. E o salmo continua: Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo os anjos do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram covas para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então, após clamar por proteção e crer que Deus lhe dirá que ele é a sua salvação, Davi expõe que o maior desejo que ele tem no coração é ver a manifestação da justiça divina em seu favor. E essa manifestação dessa justiça fará com que todos os seus adversários, todos aqueles que planejam mal contra ele, serão humilhados e se sentirão envergonhados por tramarem o mal contra ele. Que além disso, o anjo do Senhor persiga os seus inimigos de forma tal que estes venham, inclusive, a cair nas próprias armadilhas que eles armaram para que Davi caísse nessas ciladas injustas que eles armaram. E o salmo continua dizendo: E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Aqui Davi mostra e ele explica que ver o tratamento do anjo do Senhor, esse tratamento que ele deu aos seus inimigos, que sem causa nenhuma que justifique, o persiga e o trate daquela forma, ele sentirá em sua alma uma profunda alegria. A alegria tamanha que isso fará, inclusive, que todo o seu corpo ofereça a Deus júbilo e louvor pela justiça que ele alcançou do Senhor, pois Deus o livrou da maldade que foi tramada por aqueles que eram mais fortes do que ele e daqueles que ele podia combater e livrar das mãos más intencionadas. E ele continua dizendo: Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco,
Eu afligia minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito, portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por uma mãe. Nessa parte aqui, Davi deixa bem claro, ele deixa transparecer que o que mais lhe doeu o coração foi o fato dele perceber que os seus inimigos tinham levantado testemunhas fraudulentas, testemunhas maldosas para falarem contra ele coisas que ele não disse, para dizerem que viram ele cometer coisas que ele não fez. Pessoas que dele receberam o bem e em vez de lhe pagar o bem, em vez de pagar aquilo que ele tinha de melhor no coração e ofereceu a eles, esses pagavam o bem que ele ofereceu com o mal. Tanto que nos piores momentos que estas pessoas passavam, ele foi capaz de se despor de uma roupa da glória de ser rei e vestir panos de saco, de se inclinar, de se colocar ali para clamar e interceder por eles. Ele foi capaz de derramar o seu coração em súplicas diante de Deus, para que Deus os socorresse da aflição da qual eles estavam passando. Assim como ele fazia com seus irmãos, assim como ele era capaz de fazer com outra pessoa que ele amava. E ele percebeu que os amigos dele não os tratavam assim. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem trégua. Como vis bufões de festim, rangiam contra mim os dentes. Ou seja, Davi mostra aqui a diferença com que aquele que ele considerava como amigo e até mesmo como irmão, agiam para com ele. Este, quando ele precisou, ao invés deles o socorrerem, se alegraram com o seu mal. Sentiram prazer em ver aquela atribulação pelo qual ele estava passando. E além de se alegrarem, eles aproveitaram do momento de sofrimento para lhe atacarem com escárnio e lhe fazerem mais injustiça. Davi continua dizendo: até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam engano contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. O triste aqui é que não era nem inimigos que tinham uma causa justa para irem contra Davi. Aqui nessa parte, Davi deixa claro que ele toma essa postura de questionar a Deus até quando ele ficará apenas olhando o que acontece com ele, para depois tomar uma postura a seu favor e contra os seus inimigos. Ao mesmo tempo em que ele ressalta o tamanho das ações de graças e louvores que ele prestará a Deus por livrarem desses falsos amigos, desses escárnios sofridos por aqueles que infligiram o mal e agiam com engano contra ele com falsas acusações. Davi continua: tu, Senhor, os vistes. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu,
Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam eles: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubra-se de pejo e de ignomínia os que se engrandeçam contra mim. Davi, ele continua aqui clamando a Deus para que haja com ele com justiça, para que ele, em relação aos seus inimigos, que Deus se ponha como testemunha a tudo quanto ele tem sofrido e haja em sua defesa. Que Deus jamais permita que os seus inimigos sentam prazer no seu sofrimento. Antes que eles sejam envergonhados por estas ações que eles cometeram. Ao encerrar o salmo, Davi diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. O salmo encerra aqui com Davi conclamando, convidando a todos que se alegram com a retidão de seus caminhos a louvarem a Deus com ele, a engrandecerem e a glorificarem o nome do Senhor Deus, que está sempre disposto a agir em favor daqueles que o buscam e o temem. Este Salmo 35, ele mostra que na adversidade, Deus, ele age em favor do homem que clama por ele. E Deus não age apenas livrando o homem deste mal que está vindo lhe afligir, mas Deus castiga os seus adversários. Deus castiga aqueles que sentem um prazer em instigar, em desejar o mal, em fazer com que o outro venha sofrer. Deus mostra aqui neste salmo que aquele que recebe o bem e paga com o mal, este será castigado por Deus, porque ele não soube reconhecer a dádiva que ele estava recaindo sobre ele. Que nós possamos ser diferente, que nós possamos ser como Davi, uma pessoa que confia no Senhor e clama para que Deus intervenha no nosso problema, para que Deus dê a solução ao nosso sofrimento. Porque quando Deus der a solução, nós teremos um coração grato para oferecer louvor. Nós teremos predisposição a nos render em adoração e louvor a Deus por toda a graça que Ele nos proporcionou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?